Emma passou toda a infância estudando aquele rosto em uma caixa de sapatos cheia de fotografias que sua mãe guardava debaixo da cama. Sua voz saiu antes que ela pudesse se impedir. Senhor, por que o meu pai está no retrato do seu escritório? Ela apontou para a parede. Sua mão estava tremendo. Por que o meu pai está no retrato do seu escritório? Richard estava no meio de uma ligação telefônica. Desligou sem sequer se despedir. Olhou para o retrato. Depois olhou para Emma. O que quer que estivesse estampado em seu rosto se transformou em algo que ela não conseguia interpretar. Todos para fora. A equipe de segurança esvaziou a sala. A porta se fechou com um clique. Agora restavam apenas Emma, Richard Hale e o pai dela, já falecido, sorrindo no retrato na parede. Richard deu a volta na mesa lentamente. Qual é o seu nome? Emma. Emma Reeves. Emma Reeves. Ele repetiu o nome baixinho, como se estivesse conferindo alguma coisa. E o nome do seu pai? Daniel Reeves. Ela respondeu da mesma forma de sempre, de maneira seca, ensaiada. O nome de alguém que ela conhecia apenas por fotografias e por uma única história que ouvira uma vez e jamais questionara. Ele morreu quando eu tinha 4 anos. Acidente de barco. Richard se virou para a janela. Ficou parado ali por quase 1 minuto inteiro. Emma não se mexeu. Quando ele voltou a olhar para ela, havia algo diferente em sua expressão. Como se já tivesse tomado uma decisão. Emma, sente-se. Eu não quero me sentar. Quero saber por que o meu pai está na sua parede. Eu sei. Mesmo assim, ele apontou para a cadeira. Por favor. Ela se sentou. Ele abriu uma gaveta que ela nem tinha percebido, tirou uma pasta bastante gasta e a colocou sobre a mesa, entre os dois. Seu pai não era mecânico. Emma ficou olhando para ele. Não importa o que sua mãe tenha contado a você, nem o que você acreditou sobre quem Daniel Reeves era. Não era verdade. Minha mãe me disse que ele trabalhava em uma oficina mecânica, que adorava carros antigos e que, certo verão, fomos a um lago. Richard a interrompeu. Sua voz não era cruel, apenas firme. O barco não afundou. Não houve acidente. Nunca existiu investigação, porque ninguém registrou uma ocorrência. Não houve destroços, porque não havia nada para encontrar. Emma abriu a boca, mas a fechou novamente. Richard tirou uma fotografia da pasta. Nela havia 2 homens diante de um quadro branco coberto de equações. Um Richard mais jovem, magro e de olhar afiado. Ao lado dele, o pai dela, com uma caneta presa atrás da orelha. Emma prendeu a respiração. Sua mãe lhe contara uma vez que ele vivia perdendo canetas, até que alguém lhe deu um prendedor para colocar na gola. Nós fundamos a empresa juntos, em 1996, em uma garagem em San Jose. Daniel era o engenheiro. Eu cuidava da parte administrativa. 3 anos depois, mal conseguíamos pagar os salários quando Daniel criou algo que mudou tudo. Um algoritmo de compressão para transferência de dados em tempo real. Em 1999, nada trafegava pelas redes de forma realmente eficiente. Daniel resolveu esse problema de um jeito que ninguém mais havia imaginado. Ele fez uma pausa. Hoje, esse algoritmo é a base de uma empresa avaliada em 14 bilhões de dólares. Emma ficou processando aquele número. 14 bilhões. Ela pensou na torneira da cozinha do apartamento de sua mãe, que passou 3 anos pingando porque elas não tinham os 200 dólares necessários para pagar um encanador. Então, para onde ele foi? Richard tirou um segundo documento. Era um contrato antigo, amarelado nas bordas. Na parte inferior estavam os 2 nomes, a assinatura do pai dela. Uma caligrafia que Emma nunca tinha visto, mas que, de alguma forma, reconheceu. Como quando se reconhece uma música que não se ouve desde a infância. Em 14 de março de 2002, Daniel parou de aparecer no escritório. Nenhuma ligação, nenhum e-mail. Seus códigos de acesso foram desativados à meia-noite. A voz de Richard permaneceu calma. 2 dias depois, sua mãe entrou em contato com a empresa e informou que havia ocorrido um acidente de barco. A polícia local registrou um desaparecimento. Nunca deram continuidade ao caso. O processo foi encerrado 6 semanas depois. Você não insistiu por uma investigação. Eu insisti durante 4 meses. Contratei 2 investigadores particulares. Nenhum deles encontrou qualquer pista. Sua mandíbula se contraiu por um instante. No fim, aceitei o que todos continuavam dizendo. Que Daniel tinha partido. Emma olhou novamente para o retrato. O sorriso do pai. A mão levantada no meio de uma brincadeira.
Você disse que passou 20 anos acreditando que ele estava morto. Ela falou cuidadosamente. Mas essa não é a frase completa, é? Richard olhou para ela. Pela última vez, pegou algo da pasta e colocou sobre a mesa. Um envelope já aberto. O papel dentro dele havia sido dobrado e desdobrado tantas vezes que as marcas da dobra já estavam macias. Há 6 meses comecei a receber cartas, escritas à mão, sem endereço de remetente, com um carimbo postal diferente em cada uma. Ele fez um gesto em direção ao envelope, todas assinadas com um único nome. Emma pegou a carta e a abriu. No final da página, em uma caligrafia que ela nunca tinha visto, mas que ainda assim reconhecia, havia apenas uma palavra: Daniel. Emma leu a carta 3 vezes. Era curta, 14 linhas. Uma caligrafia cuidadosa, de alguém que escrevia devagar porque não podia se dar ao luxo de cometer erros. Ela não dizia muita coisa de forma direta. Mencionava um antigo endereço em Oakland. Falava do dia 14 de março, exatamente a mesma data citada por Richard. E continha uma frase que fez as mãos de Emma ficarem completamente imóveis. Eles nunca estavam atrás de mim. Estavam atrás do que eu construí. E ainda continuam usando isso. Ela colocou a carta de volta sobre a mesa. Quantas dessas você recebeu? 7, ao longo de 6 meses. Sacramento, Portland, Reno, Flagstaff. Um carimbo postal diferente em cada carta. Richard cruzou os braços. Mandei analisar as cartas em busca de impressões digitais. Nada. Também pedi que um perito em caligrafia comparasse a escrita com documentos que Daniel assinou em 2001. A probabilidade de terem sido escritos por outra pessoa ficou abaixo de 3%. Então você acreditou que era ele? Richard limpou a garganta. Eu não queria acreditar. Ele respondeu com simplicidade. Porque, se realmente fosse ele, então a história que aceitei durante 20 anos estava errada. E, se essa história estava errada, a verdadeira pergunta passa a ser: quem a criou? E por quê? Ele olhou para as próprias mãos. Passei muito tempo evitando fazer essa pergunta. Emma se levantou e caminhou até a janela. 30 andares abaixo, o trânsito seguia em filas silenciosas. Pessoas voltando para casa. Pessoas que sabiam exatamente quem eram seus pais. Minha mãe me dizia que ele adorava barcos, que me levou ao Lago Merced quando eu tinha 3 anos, que adormeci no ombro dele na volta. Ela encostou um dedo no vidro frio. Ela disse que a polícia apareceu na porta na manhã seguinte, que identificou meu pai por uma fotografia. Não houve corpo. Richard falou atrás dela. Nenhuma prova física, nenhuma identificação confirmada. O boletim original de desaparecimento ainda está nos registros públicos. Emma se virou. Então minha mãe mentiu para mim. Ou alguém mentiu para ela. Essa possibilidade teve um impacto diferente. Emma nunca havia considerado esse ângulo. Sua mãe, que trabalhou em 2 empregos durante quase toda a infância dela, que chorou na frente da filha apenas uma vez, na noite anterior ao aniversário de 16 anos de Emma. Na manhã seguinte, preparou panquecas e nunca mais tocou no assunto. Que guardava 6 fotografias numa caixa de sapatos e jamais disse a Emma para parar de olhar para elas. Preciso falar com ela, disse Emma. Hoje. Acho que é o certo. Richard se levantou. Mas antes de você ir, 3 dias depois que a primeira carta chegou, contratei um novo investigador, ex-federal. 2 semanas depois de começar o trabalho, alguém arrombou o carro dele e destruiu o notebook. Ele a encarou. O recado foi claro. Alguém está acompanhando isso. Alguém não quer que essas cartas sejam rastreadas. O barulho do jantar chegava abafado através da porta fechada. Copos. Risadas. Um mundo que continuava funcionando normalmente. Tenho uma suspeita, disse Emma. Mas ainda não estou pronta para dizer qual é. Por quê? Quando eu disser, não haverá como voltar atrás. Richard caminhou em direção à porta. Volte amanhã. 8 horas. Há documentos que quero mostrar a você. Emma chegou às 7h55. Richard havia preparado uma sala de reuniões no 28º andar. Documentos estavam espalhados sobre a mesa em fileiras organizadas. Ele apresentou um homem chamado Marcos. Baixo, atento. Do tipo de pessoa cujo silêncio vinha de anos sendo pago para anotar aquilo que os outros deixavam passar. Richard começou sem rodeios. Registros de fundação da empresa, pedidos de patente, acordos societários. Um documento de 1999 atribuindo 40% da patente do algoritmo de compressão a Daniel Reeves. O nome dele aparecia em letras de forma acima da assinatura que Emma agora reconhecia.
40%? De uma patente hoje avaliada em aproximadamente 600 milhões de dólares. Respondeu Marcos do outro lado da mesa, sem emoção. Apenas um fato. Emma pensou na torneira pingando, nos livros usados da faculdade, nos folhetos de casas de repouso que vinha recolhendo discretamente para tentar encontrar uma que sua mãe pudesse pagar. Então, quem recebeu esse dinheiro todo esse tempo? Ela perguntou. Richard fez um gesto para Marcos. Durante 18 anos, os royalties foram recebidos por uma holding chamada Archon Strategic Assets. Marcos deslizou um documento em direção a ela, constituída em Delaware em 2003, um ano depois do desaparecimento de Daniel Reeves. A propriedade da empresa estava escondida sob 3 camadas de empresas de fachada. Mas vocês descobriram, disse Emma, eventualmente. Quem é o proprietário? Marcos olhou para Richard. Richard fitou a mesa por 2 segundos antes de responder. O nome dele é Graham Cole. Foi nosso primeiro vice-presidente executivo. Entrou para a empresa em 1998. Assumiu as operações depois que Daniel desapareceu. Ele fez uma pausa. Continua no conselho até hoje. O escritório dele fica 2 andares abaixo deste. A sala mergulhou em silêncio. Ele conhecia meu pai, disse Emma. Trabalharam muito próximos. Daniel confiava nele. Richard pegou uma xícara de café vazia e a colocou de volta na mesa. Eu também confiava. Antes que Emma pudesse responder, o celular de Marcos vibrou sobre a mesa. Ele olhou para a tela e depois para Richard. O investigador disse que é urgente. Richard atendeu no viva voz. A voz do investigador saiu tensa e objetiva. Ele estava reunindo imagens das câmeras de segurança dos locais ligados às últimas 3 cartas. 2 desses lugares tinham câmeras. Em um deles havia sido registrado algo importante. Um homem mais velho. Cabelos brancos. Magro. Sabia exatamente onde estavam as câmeras. Evitou aparecer diretamente em todas elas. Mas, em Sacramento, virou no momento errado. Houve uma pausa. Estou enviando a imagem agora. A fotografia apareceu na tela da sala de reuniões. Granulada. Com data e horário registrados. Um homem diante de uma caixa de correio. De costas para a câmera. Virando levemente a cabeça para verificar a rua. O lado esquerdo do rosto apareceu por apenas 2 quadros. Emma nunca tinha visto aquele homem. Nenhuma lembrança, nenhuma fotografia, nenhuma história de infância que lhe desse um rosto. Mas o jeito como ele virou a cabeça. E levou 2 dedos à têmpora enquanto pensava. Sua mãe fazia exatamente o mesmo gesto. Todas as vezes em que precisava tomar uma decisão. É ele, disse Emma em voz baixa. A sala inteira ficou imóvel. Tem certeza? Perguntou Richard. Não. Ela continuou olhando para a tela. Mas acho que sim. Ela se levantou. Preciso ver minha mãe. Agora. Marcos já pegava o telefone para providenciar um carro. Emma disse que não precisava. Ela já estava na porta quando Richard chamou seu nome. Ela parou. Não importa o que sua mãe diga. Ele ainda permanecia sentado à mesa. Por um instante parecia menos um bilionário e mais alguém que carregava um peso enorme havia muito tempo. Eu nunca parei de procurar. Apenas, em algum momento, deixei de acreditar que encontraria alguma coisa. Emma apenas assentiu e foi embora. Sua mãe estava sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá e palavras cruzadas quando Emma entrou. Ela levantou os olhos. Assim que viu o rosto da filha, largou o lápis. O que aconteceu? Emma sentou-se diante dela. Colocou o celular sobre a mesa. Abriu a imagem enviada por Marcos. Virou a tela sem dizer uma palavra. A mãe ficou completamente imóvel. 17 segundos de silêncio. Mãe. A voz de Emma permaneceu firme. Diga a verdade. As mãos da mãe, apoiadas sobre a mesa, se fecharam lentamente uma sobre a outra. Ela olhou para a fotografia. Depois, para Emma. Seus olhos estavam secos. E quando finalmente falou, sua voz era a mais baixa que Emma já ouvira. Eu prometi a ele que nunca. Ele está vivo. Não era uma pergunta. A mãe fechou os olhos. Mãe? Sim. A palavra saiu como algo que permanecera submerso por muito tempo. Ele está vivo. Emma sentiu como se a sala mudasse de lugar. Ela suspeitava disso desde o momento em que viu a carta. Mas suspeitar e saber são coisas completamente diferentes. E atravessar essa distância sempre tem um preço. Por que você me disse que ele estava morto? Perguntou Emma. A mãe abriu os olhos. Ainda não chorava.
mas estava muito perto disso. Como acontece com quem carrega um peso por 20 anos e, finalmente, perde as forças. Porque o homem que o ameaçou. Ela olhou para Emma. Também ameaçou nós duas. Ela parou. A mandíbula da mãe se contraiu. Ele disse que desapareceríamos do mesmo jeito que o seu pai. Ela fez uma pausa. Com uma diferença. Nós não estaríamos escondidas. Emma permaneceu completamente imóvel. O homem que apareceu na nossa porta na noite em que seu pai foi embora, disse sua mãe. O nome dele era Graham. Tudo o que Richard suspeitava sobre o executivo em quem mais confiava acabava de ser confirmado pela única mulher que havia sido obrigada a permanecer em silêncio durante 20 anos. Emma dirigiu de volta ao prédio de Richard com as palavras da mãe ecoando em sua mente. Ele disse que desapareceríamos do mesmo jeito que o seu pai. Só que nós não estaríamos escondidas. Ela ligou para Richard ainda dentro do carro. Ele atendeu no segundo toque. Emma contou tudo. O nome de Graham Cole saindo da boca de sua mãe. A ameaça. A noite em que seu pai desapareceu. Os 20 anos de silêncio. Richard ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, disse apenas: volte. Marcos encontrou uma coisa. Marcos havia passado a manhã inteira analisando registros. Quando Emma chegou, ele colocou 3 documentos sobre a mesa da sala de reuniões. O primeiro era um memorando interno de 2001, escrito por Graham Cole e enviado ao Departamento Jurídico Externo. Assunto: Planejamento de contingência para a cessão de patente. O texto discutia o que aconteceria com a participação societária de Daniel caso ele se tornasse incapaz de cumprir suas obrigações contratuais. A linguagem era cuidadosa, quase inocente, mas a data chamava atenção. 6 semanas antes do desaparecimento de Daniel Reeves. O segundo documento era uma transferência bancária. Abril de 2002. $400 mil saindo de uma conta offshore ligada à Archon Strategic Assets para uma conta particular pertencente a um funcionário do cartório do condado. O mesmo condado onde o registro oficial do desaparecimento de Daniel havia sido aberto. Esse funcionário se aposentou 3 meses depois. O processo foi encerrado 2 semanas após a compensação do pagamento. O terceiro item era um mapa. Marcos o colocou sobre a mesa. Uma área rural nas montanhas da Sierra Nevada, 2 horas a leste de Sacramento. Uma propriedade comprada em 2004 sob um nome que não significava absolutamente nada, até que se rastreava a cadeia de empresas de fachada e se chegava à mesma conta em Delaware que vinha recebendo os royalties da patente de Daniel durante 18 anos. Graham Cole comprou uma cabana, disse Marcos, registrada com um nome que difere por apenas uma letra de um personagem de um romance publicado em 1987. Ele olhou para Emma. O mesmo romance que seu pai citou numa apresentação da empresa em 1999. Era uma piada interna entre ele e Richard. Emma olhou para Richard. Ele não matou o meu pai. Richard respondeu. Não, apenas o colocou em um lugar onde pudesse controlá-lo. Longe o bastante para que ninguém fosse procurá-lo. Perto o suficiente para que, se Daniel tentasse reaparecer, Cole fosse o primeiro a saber. Ele fez uma pausa. As cartas começaram a chegar há 6 meses. Exatamente quando Cole anunciou que deixaria o conselho administrativo. Se ele se aposentasse tranquilamente, tudo o que construiu em cima da patente de Daniel passaria a ser definitivamente dele. Seu pai percebeu que a janela de tempo estava se fechando. Emma ficou olhando para o mapa. Pensou em um homem vivendo 20 anos escondido nas montanhas, mudando constantemente de agência dos Correios, escrevendo cartas à mão, porque aquela era a única arma que ainda lhe restava. Pensou no que isso faz com uma pessoa, no preço que isso cobra. Vamos buscá-lo, disse ela. Richard conseguiu um carro em 11 minutos. Seguiram para o leste. Richard no banco da frente. Emma e Marcos atrás. Quase ninguém falou durante a viagem. A cidade deu lugar aos subúrbios. Os subúrbios às planícies. As planícies às colinas secas. E depois as florestas de pinheiros. Emma observava tudo pela janela. Pensava na mãe. 20 anos sentada àquela mesa da cozinha. Palavras cruzadas. Silêncio necessário. Uma caixa de sapatos debaixo da cama com 6 fotografias. Depois de cerca de 1h30, o telefone de Marcos tocou. Ele atendeu. Ouviu durante 30 segundos. Sua expressão mudou. O que foi? Perguntou Emma. Graham Cole saiu de casa em Palo Alto às 6h45 da manhã. A equipe de segurança registrou como um deslocamento comum, mas perderam o carro perto de Livermore.
Marcus olhou para Richard. Ele sabe. Como? Perguntou Richard. O pedido das imagens das câmeras em Sacramento passou pelo banco de dados municipal. Se Cole tem alguém monitorando solicitações incomuns relacionadas àqueles endereços, então ele foi avisado. Richard respondeu imediatamente. Sem dúvida. Ele está um passo à frente de todo mundo há 20 anos. Depois virou-se para Emma. Ele está indo para a cabana. Quanto tempo de vantagem? 2 horas e meia. Talvez 3. Então acelere, disse Emma. O motorista acelerou. Eles chegaram às montanhas por volta da 1 da tarde. A estrada se estreitou até virar uma pista de mão dupla atravessando a floresta de pinheiros. Emma observava o marcador de altitude subir no painel, sem dizer uma palavra. A cabana ficava no fim de uma estrada de cascalho com cerca de 800 metros. Terra, revestida de madeira, uma varanda com 2 cadeiras, fumaça saindo da chaminé, e uma SUV preta estacionada de lado sobre o cascalho. Limpa demais para estar ali havia muito tempo. Richard pediu ao motorista que parasse cerca de 30 metros antes. Os 3 desceram em silêncio. Marcus já falava ao telefone com o escritório do xerife do condado. Richard olhou para Emma. Ela já caminhava em direção à cabana. Emma, chamou Richard. Ela continuou andando. A porta da frente estava aberta. Não esquecida, aberta. Empurrada à força. Emma subiu na varanda. Ouviu vozes lá dentro. Uma baixa e controlada. Outra mais velha. Não havia gritos. E isso, de alguma forma, tornava tudo ainda pior. Ela entrou. Era um único cômodo amplo. Um fogão a lenha num canto. Estantes ocupando 2 paredes inteiras. Livros por toda a parte. 20 anos de leitura. Uma mesa com um tabuleiro de xadrez. 2 xícaras de café. Ele sabia que alguém viria. Estava preparado. Graham Cole estava perto do fogão. Já passava dos 60. Cabelos grisalhos. A postura serena de alguém acostumado há décadas em salas de diretoria. Segurava um telefone. Não como uma arma. Apenas na mão. O que significava que a ameaça era jurídica. Não física. Daquelas que enterram a verdade sob atrasos. Burocracia. E o desgaste de quem não tem recursos para lutar. Perto da estante estava um homem cuja imagem Emma passara 20 anos vendo em fotografias. Mais velho agora. Cabelos grisalhos nas têmporas. O rosto mais magro. Ele permanecia imóvel de um jeito muito particular. Como alguém que aprendera a ocupar o menor espaço possível. Mas a covinha continuava ali. Os olhos também. Um pouco mais afastados um do outro. Dando ao rosto aquela expressão aberta que nenhuma fotografia jamais conseguira captar completamente. Ele se virou ao ouvir os passos dela. Olhou para seu rosto. E 20 anos atravessaram sua expressão em apenas 2 segundos. Emma, disse ele. Ela nunca tinha ouvido seu nome pronunciado daquela maneira. Com aquele peso. Naquele tom. Era a voz de alguém que repetira aquele nome em silêncio durante 20 anos. Em quartos vazios. Na escuridão. Como quem tem medo de esquecer. Cole também se virou. Continuava calmo. Mas havia algo diferente. Seu olhar foi de Emma até a porta atrás dela. Naquele instante percebeu que a situação havia mudado de uma forma que ele não previra. Esta é uma conversa particular, disse ele. Não é mais, respondeu Emma. Ela entrou na sala. Você não entende o que? Graham. A voz de Richard veio da porta. Apenas uma palavra, mas carregando 20 anos de peso. Cole olhou para ele. Pela primeira vez, algo involuntário apareceu em seu rosto. Sua segurança vacilou. Richard, disse Cole. Deixe-me explicar. Richard caminhou lentamente para dentro da cabana. Você fez desaparecer o processo no cartório do condado. Pagou $400 mil para garantir que ninguém procurasse direito pelo meu sócio. Criou uma holding usando as patentes dele. Recebeu os royalties durante 18 anos. Ameaçou a esposa dele e a filha de 4 anos. Ele parou a menos de 2 metros de Graham. Por qual parte você quer começar? A mandíbula de Cole se contraiu. A empresa teria quebrado. Daniel queria licenciar o algoritmo para empresas concorrentes. Queria reconhecimento acadêmico. Queria que a tecnologia fosse conhecida. Ele nunca entendeu o verdadeiro valor comercial do que nós tínhamos. Richard respondeu imediatamente. Ele entendia perfeitamente quanto aquilo valia. Foi exatamente por isso que você precisou, tirá-lo do caminho. Cole retrucou. Eu construí aquela empresa. Você construiu uma empresa sobre aquilo que ele inventou, disse Richard.
Há 20 anos você vive dessa diferença e a chama de sucesso. Cole permaneceu em silêncio. Seu polegar deslizou pela tela do telefone. Fazia uma ligação. Iniciava um processo. Do tipo que não termina dentro de uma sala, mas em tribunais. Em anos de disputas judiciais. No lento desgaste de quem não tem recursos para continuar lutando. Emma já não prestava atenção em nenhum dos dois. Ela atravessou a sala até o pai. Parou diante dele. Olhou para seu rosto. Os 20 anos estavam ali. Visíveis. Incontestáveis. Ela não tentou encontrar palavras, porque não existiam palavras grandes o suficiente. E ambos sabiam disso. Foi Daniel quem falou primeiro. Sua voz era áspera, como a de alguém que passou muito tempo em silêncio. Eu registrei todos os seus aniversários, disse ele, em um caderno. Todos os anos eu escrevia o que imaginava que você estivesse fazendo. Ele interrompeu a própria frase. Respirou fundo. Eu sei que isso não basta. Sei que nem chega perto. Emma respondeu sem hesitar. Não, não chega. Daniel apenas assentiu. Ele esperava ouvir a verdade. Esperara por ela durante muito tempo. E, apesar da dor, sentiu alívio por finalmente escutá-la. Emma abraçou o pai. Ele permaneceu imóvel por um segundo. A imobilidade de alguém que já havia desistido de esperar por aquilo. E que foi completamente surpreendido quando finalmente aconteceu. Então ele a abraçou de volta. O fogão a lenha aquecia o ambiente. Lá fora, os pinheiros permaneciam silenciosos. Os 20 anos não desapareceram, mas mudaram de peso. Como acontece quando duas pessoas finalmente carregam juntas aquilo que antes apenas uma suportava sozinha. A ligação de Cole não produziu o efeito que ele esperava. Marcos havia avisado o escritório do xerife 40 minutos antes da chegada deles. Um policial já estava na estrada de cascalho. O advogado de Cole tentou invocar diversas proteções legais. Todas começaram a cair quase imediatamente quando um perito federal analisou a documentação. A transferência de $400 mil para o funcionário do cartório chegou às autoridades federais ainda naquele mesmo dia. Nas 3 semanas seguintes, as empresas de fachada foram sendo desmontadas, uma após outra, e todas escondiam exatamente aquilo que não deveriam esconder. Graham Cole foi preso no estacionamento da cabana sob acusações preliminares de fraude. Nos meses seguintes, novas acusações continuaram surgindo. Como costuma acontecer quando 20 anos de irregularidades cuidadosamente escondidas começam a ser revelados. A patente passou por uma nova análise. A participação de 40% pertencente a Daniel foi confirmada por 3 revisões jurídicas independentes. O cálculo dos royalties devidos, acumulados ao longo de 18 anos, levou 4 meses para ser concluído com precisão. Quando o valor final ficou pronto, era uma quantia capaz de mudar completamente o futuro de uma família, e cujas consequências levariam anos para serem plenamente compreendidas. Richard reuniu o conselho administrativo antes que qualquer informação se tornasse pública. Não pediu autorização. Apenas informou que a história da fundação da empresa seria oficialmente corrigida para refletir os fatos, e que Daniel Reeves passaria a ser reconhecido em todas as comunicações públicas como cofundador da empresa. 2 membros do conselho tentaram se opor. Desistiram quando a dimensão das ações de Graham Cole ficou evidente. A escolha passou a ser simples: reconhecer a verdade antes que ela viesse à tona, ou ser destruído por ela. Daniel voltou para casa em março, sem alarde. Não queria entrevistas, nem reportagens, nem a atenção da imprensa que costuma surgir quando histórias como a dele finalmente são descobertas. Voltou apenas porque sua esposa ligou e pediu que ele voltasse. Isso bastou. Emma estava no apartamento quando ele chegou. Sua mãe preparara o jantar. Os 3 se sentaram à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Emma havia tomado café da manhã sozinha durante tantos anos de escola. A mesma onde sua mãe passara incontáveis noites resolvendo palavras cruzadas em silêncio. E jantaram juntos, sem representar nada para ninguém. Não foi perfeito. 20 anos não desaparecem depois de um único jantar. Havia conversas que precisavam acontecer mais de uma vez. Havia uma raiva que exigia muito mais do que apenas uma noite para ser superada. Emma foi sincera sobre tudo isso. Seu pai também. E sua mãe, que havia carregado um peso maior do que qualquer um dos dois durante mais tempo. Finalmente teve a oportunidade de ser ouvida sem interrupções. Levou tempo. Essa era a verdadeira história. Richard ofereceu a Emma um cargo na empresa 3 vezes. Ela recusou todas. Na 4ª tentativa, ele mudou a abordagem.
Disse que não estava oferecendo a vaga por causa do dinheiro que a empresa devia ao pai dela, nem pelo que a família havia perdido. Estava oferecendo porque ela entrou naquele prédio carregando uma bandeja de café. E, em 48 horas, descobriu aquilo que toda a equipe jurídica da empresa e um ex-investigador federal não conseguiram encontrar em 6 meses. Disse que esse tipo de instinto tinha um nome e que não era algo que pudesse ser recompensado apenas olhando para o passado. Era um talento que precisava de um futuro. Emma pensou durante 2 semanas, depois aceitou o emprego. Na primeira manhã de trabalho, entrou no escritório de Richard e olhou para o retrato na parede. Continuava lá, seu pai rindo ao lado de um Richard muito mais jovem, em frente a um prédio que já nem existia mais, em um tempo em que nenhuma das piores coisas ainda havia acontecido. Abaixo dele, Richard acrescentara uma segunda fotografia. Emma em pé entre Richard e seu pai no saguão da empresa. A mão de Daniel repousava sobre o ombro da filha. Richard olhava diretamente para a câmera, com a expressão de alguém que finalmente encontrou aquilo pelo qual esperou tempo demais. Emma, porém, olhava ligeiramente para fora do enquadramento. Pensava em outra coisa. Pensava naquilo que sobrevive. Num homem que passou 20 anos escrevendo, em uma cabana nas montanhas, anotações sobre cada aniversário da filha, mantendo a contagem em um caderno, porque era a única coisa que ainda podia lhe oferecer. Pensava em um retrato na parede, que sobreviveu a todas as tentativas de apagar a verdade, e pensava que havia entrado naquele prédio carregando uma bandeja de café e saído de lá carregando algo de que ninguém jamais poderia tomar 40%.